Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Segunda-feira, vamos falar da SAF do Vasco da Gama, vamos falar do momento do Vasco. Será que vai chegar outro treinador? Quando que o contrato será assinado da 777? Vem alguém dos Estados Unidos essa semana aqui para o São Januário, para o Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama? Tudo isso eu vou conversar com você depois que você se inscrever no nosso canal. Não paga nada, quero agradecer, muitos inscritos aparecendo e muita gente espalhando o nosso trabalho. Wellington Campos FC, a descrição está aí embaixo, e peço você também para dar aquele joinha, né? E habilitar o sininho. Para que habilitar o sininho, Wellington? Sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e vai poder olhar também e dar aquele like. Estamos aqui na Super Rádio Tupi e vamos falar do Vascão da Gama daqui a pouquinho, depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, e vamos falar então do Vasco da Gama nesses dias, né? O Vasco chegando a 5 jogos sem vitória. Isso é bem complicado em termos de jogos fora da cidade do Rio de Janeiro. O último foi ontem, domingo, 2-1 para o Bahia. Jogava bem o Vasco, fez 1-0. Na súmula do Rafael Claus, até para a moçada que gosta, foi gol de Ricardo Goulart contra, e não gol do Bruno Tubarão, que vibrou bastante, como sendo ele o autor do gol, mas para a súmula entrou o gol de Ricardo Goulart contra. Até que aos 40 minutos veio o gol contra do Quinteiro, e como disse no vídeo anterior, que fez um sucesso tremendo, eu agradeço a todos vocês, o nosso Del Aranha, nós tivemos então o Vasco da Gama perdendo aí o controle da partida naquele gol contra do Quinteiro, e na sequência, 6 minutos depois, veio o gol de cabeça do Ricardo Goulart, que deu a vitória para o time o time da Boa Terra de Salvador, né? E não o de São Januário. E olha só, o Vasco da Gama agora tem que vencer a equipe do Guarani na quarta-feira e vai torcer contra o Londrina amanhã, terça-feira, às 7 da noite, no Estádio do Café, jogo contra o CRB. O Londrina joga em casa e o Vasco joga em casa também. O que eu quero falar para você? Sobre técnico. Conversei com algumas pessoas hoje no Vasco da Gama. E uma coisa é certa, não muda nada até quarta-feira. O foco total é no jogo de quarta-feira. A delegação chegou da cidade de Salvador, foi direto para o CT Moacir Barbosa. Aqueles que jogaram fizeram um trabalho regenerativo, aqueles que não jogaram ou jogaram pouco tempo treinaram normalmente. Nesta terça-feira, o Vasco finaliza a sua preparação com o técnico Emílio Faro. E aí sim, quarta-feira, o jogo contra o Guarani em São Januário, com todos os ingressos já vendidos. Não vai acontecer rigorosamente nada de treinador até o jogo de quarta-feira. Repito, tem muita gente dizendo que o Vasco está buscando um novo técnico, que vai trazer um técnico tampão. A informação que obtive e de pessoas que têm a caneta, né? Elas me garantiram, Wellington, até quarta-feira não acontece rigorosamente nada. Os executivos da 777, eles vão chegar ao Rio de Janeiro na quarta ou na quinta-feira. E até sexta-feira, no mais tardar até sábado, será finalizada toda a transação envolvendo a compra de 70% da SAF vascaína pela empresa norte-americana. O Vasco já fez seu primeiro jogo como Vasco SAF, né? Perdeu para o Bahia ontem 2-1. Jogadores já estão registrados na Vasco SAF. Esta semana está sendo feito todo aquele trabalho de contabilidade do aumento das ações, e aí sim
chegando os executivos da 777. O contrato será assinado e Paulo Brax, por exemplo, executivo do futebol, vai oficialmente assumir a caneta, vai oficialmente ser colocado como o homem que a partir de agora vai tocar o destino do Vasco da Gama como empresa. Então, meus amigos, até quarta-feira, e tomara que seja com uma grande vitória. E o que é uma grande vitória hoje para o Vasco da Gama? 1-0 é uma grande vitória, porque o Vasco faz mais 3 pontos, vai a 45 e torce por um tropeço do time do Londrina ou dos outros que estão ali próximos da 5ª colocação, para não se aproximar tanto, uma vez que a gordura já chegou a 8 pontos e hoje é de 4. E se o Londrina vencer amanhã, até o Vasco jogar contra o Guarani, a pressão vai ser grande, porque a diferença será apenas de 1 ponto. Então, é melhor o Londrina empatar ou perder e o Vasco vencer para abrir 7 pontos do 5º colocado. E de olho nos outros que estão por ali também. Então, com a chegada dos executivos da 777 na quarta-feira ou na quinta-feira e o contrato assinado, aí sim é que nós vamos ter novidades envolvendo o futebol vascaíno. Quem vai ser o técnico para 2023, se vai trazer um técnico por agora, se vai ser um técnico estrangeiro, se vai ser um técnico brasileiro. Contratações de jogadores, elas não podem acontecer agora. A janela só será aberta lá pelo dia 11 de janeiro, mas o mercado pode ser já todo ele mapeado, contatos já podem ser feitos e com dinheiro o Vasco vai ter mais facilidade de buscar contratações. Mas é evidente, quanto mais rápido o Vasco ficar perto de conquistar a sua vaga na Série A, como está o Cruzeiro, muito próximo, e o Cruzeiro tem o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, se ganhar vai a 60 pontos, e pelos números matemáticos ficará precisando de 4 para garantir uma das vagas. Muita gente já coloca o Cruzeiro como o time que retorna à Série A. O Vasco precisa, quem sabe, fazer nos próximos jogos 3 pontos em casa contra o Guarani, quarta-feira, buscar uma vitória contra o Brusque lá em Santa Catarina e depois buscar pelo menos 1 ponto ou a vitória em cima da equipe do Grêmio em Porto Alegre no dia 11 e no dia 16 de setembro o jogo contra o Náutico em São Januário. O Vasco ainda tem 6 jogos em casa, 6 jogos fora de casa. Se ele vencer esses 6 jogos dentro de São Januário, ele soma 18 pontos, com 42 vai a 60 e vai ficar muito próximo do número necessário para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, matematicamente. E vai depender também dos tropeços dos outros times. Então tudo isso é legal a gente colocar para o torcedor. A 777 chega aqui então essa semana, vem aí 120 milhões de reais. A tendência é que esse dinheiro possa entrar na conta do Vasco ainda esta semana. 20 milhões será utilizado para as obras de conclusão do CT e os 100 milhões nós vamos nos próximos dias saber como que o Vasco vai usar esse dinheiro. Vai pagar fornecedores, vai botar salários em dia. Aliás, o Vasco já está com os salários em dia dos seus jogadores, da comissão técnica, dos funcionários também. Mas vai entrar um bom dinheiro dentro daquele esquema dos 700 milhões de reais. Mas, Wellington, tem várias ações trabalhistas acontecendo neste momento. Quem assume? O Vasco da Gama assume junto com a SAF. A SAF, ela como a gente disse, ela assume também até 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, dívidas passadas e dívidas que vão ser contraídas já, porque muitos jogadores que passaram estão colocando os clubes, não só o Vasco, mas outros clubes também, na Justiça do Trabalho, por falta de pagamento de salários. Então, repito para você, torcedor vascaíno, até quarta-feira
não acontece rigorosamente nada em termos de novo treinador vascaíno. A informação que eu tenho, que os jogadores se reuniram com a própria direção do futebol e pediram a permanência do Emílio Faro. O Emílio não será o técnico do Vasco na próxima temporada. Mas por que ele está técnico neste momento? Porque ele conhece bem o grupo, ajudou o Carlos Brasil, ajudou o próprio Zé Ricardo a formar esta equipe. Os jogadores confiam no trabalho do Emílio Faro, então é importante tê-lo. E quem aceitaria um mandato tampão de 2 meses e tanto, sem o compromisso de ficar no Vasco para o ano que vem? Aconteceu isso com o Maurício Souza, e deu no que deu. Então o Vasco precisa unir forças, ganhar do Guarani, ganhar do Brusque, ganhar, quem sabe, do Grêmio lá e buscar também outra vitória em casa contra o Náutico, que são os 4 próximos jogos, e aí em disputa 12 preciosos pontos e que o Vasco deveria agarrá-los da melhor maneira possível. São 2 jogos em casa e 2 jogos fora também. Comente aí, tem o Vasco que trocar de treinador agora? Qual a sua opinião? Coloque aqui nos nossos comentários, vai ser um prazer saber a sua opinião. E se inscreva no nosso canal, não paga nada, Wellington Campos FC, dê o joinha, habilite o sininho para receber as nossas notificações. Estamos juntos e vamos trazer sempre boas notícias aqui para o torcedor do Vasco da Gama, que vem acompanhando o nosso trabalho, não só aqui no Wellington Campos FC, na Super Rádio Tupi também. Forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, estúdios da Super Rádio Tupi, Wellington Campos.